Olá, rapaziada, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bridge Zone, um programa que faz a ponte entre o universo game e você. Hoje, impacto social, como a vida das pessoas pode mudar dentro de um universo gamer. E para falar sobre esse assunto, impacto social, nada melhor que dois personagens que vivem isso no dia a dia e estão aqui próximo da gente na BDS. Johnny Zu e Ed. Primeiro, que para mim eu acho que é assim, de uma maneira muito mais interessante, que é o universo do empreendedorismo, é meu querido amigo Edvanilson Santos, mais conhecido como Ed Bahia, que é um jovem preto de 26 anos, como ele mesmo diz, casado, da periferia, empreendedor, made in favela e criador, fundador do portal GGNE, que é o primeiro portal de esportes do Nordeste. E também, para completar, a gente vai para o outro lado da moeda, vai ter um papo com o Johnny Zu, ou para os íntimos, Felipe Barreto, publicitário de 29 anos de idade, apresentador, parça, streamer, um cara que sabe tudo, um cara que testa game. Essas duas pessoas, vão estar com a gente hoje no Bridge Zone. Posto isto, vamos nós dar um salve à rapaziada. Johnny Zu, como vai? Tudo bem, Dazo? Fala, meus pezinhos de alface, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Prazer Maravilha. Estar aqui, Ed Boy. Opa, CVD Family. Tamo junto. Tudo em paz? Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Eu acho que tem muitos parecidos com vocês assistindo esse programa agora. Com certeza. Eu acho que vocês estão aqui para incentivar e mostrar que é possível sim aliar o prazer, o gostar, a profissão e crescer com isso e ajudar a expandir o mercado que está vindo aí bombando, né? Com certeza. Na verdade já vem há muito tempo bombando e agora que já tá um pouco mais consolidado, a galera já tá entendendo como é que ele funciona e tá se inserindo. É uma excelente oportunidade. O que eu acho massa é que ele tá estourando junto com o boom da rede social, né? Diferentemente de outras coisas, outros esportes e não e-sports. Sei lá, o futebol foi um tempo atrás, ele tá vindo com a rede social que vai impulsionando mais e mais, né? Isso, exatamente. Johnny, como é que uma hora que o Free Fire, que o esporte faz assim, rapaz, agora eu vou viver disso, eu quero ganhar dinheiro disso, como é que eu faço? Como é que você se encantou? Como é que esse negócio foi? Cara, em 2017 foi quando eu comecei o canal de criação de conteúdo. Desde moleque eu sempre gostei de videogame, desde molecão, desde os 4 anos de idade. Foi quando eu tive meu primeiro videogame, tive contato com o videogame. Eu sempre consumi muito cultura pop, então revista em quadrinho, Sim. Então você tem Marvel, DC, super-herói, essas coisas. E aí, em 2017, depois de passar por um período, terminar minha faculdade, eu abri, né, eu criei um canal com 2 amigos que era para me incentivar a sair da obesidade, a falar sobre isso. Muito bom. E aí eu falei, pô, por que eu gosto de fazer? Por que eu vou abrir um canal? Não faço ideia. Eu falei, pô, aí os caras conversando comigo e tal, a gente trocando ideia, eu falei, por que você não fala do que você gosta, do seu hobby, e fala sobre essa questão, né? Eu falei, pô, verdade. E aí eu comecei a ver que eu jogava muito jogo e gostava de conversar sobre aquele jogo, sobre as histórias, sobre as narrativas, sobre a jogabilidade e tudo mais. E aí eu fui enveredando um pouquinho mais nisso daí. E aí eu fui criando, né, criei o canal e tudo mais e vi que eu gostava de falar sobre isso. E aí em 2019 para 2020, né, o pessoal me chamou para poder trabalhar e eu falei, pô, esportes. Eu já conhecia o esportes, mas eu não consumia absurdamente. Eu falei, pô, é uma nova realidade onde eu tenho que aprender um pouco mais sobre jogos, né? Eu falei, por que não? Não era só novo pro mundo, era um pouco novo pra você também. Pra mim também. Então, assim, eu já sabia, eu sabia da existência, já tinha brincado e tudo mais com os jogos. Pra mim era um grande hobby. E aí, em 2019 pra 2020, eu bati o pé firme, né? Eu disse, poxa, eu acho que é isso que eu vou fazer da vida, sabe? Eu acho que eu preciso acreditar no meu sonho e eu vou enveredar e vou pra frente. Então, desde moleque, né, criando essa trajetória gamer, eu acho que desde moleque eu fui vendo, né, fui criando essa personalidade que se tornou hoje o Johnny Zu, né, e que trabalha com games. Então, você acredita no trabalho de games. Ed, você é um pouco diferente. Sim. A gente fazendo uma análise assim, rapaziada, Johnny Zu tá muito mais para ser um contratado no sentido de ser um executivo, de ser uma pessoa que executa as coisas, uma empresa, olha, eu vou lhe contratar para você ser um streamer e tal. O caso de Ed é um pouco diferente, ele é empreendedor, ele é dono do negócio dele. E na favela, e no gueto, onde tem muita gente que quer ter oportunidade, não tem. Né? Mas ao mesmo tempo você trabalha com um nicho de grana que é menor.
como é empreender com pouca grana, eu sei. Mas como é empreender com pouca grana num universo extremamente novo, num local onde as pessoas anseiam muito para tal, Sim, e você tem que dar algumas respostas para ele. Algumas respostas, né? Como é isso? Como é que está sendo isso? E como você viu que você tinha que empreender, né, irmão? Porque tem que arrastar do bolso para botar. Exatamente. Eu tive meus primeiros contatos com games também na infância, mas pela realidade de vizinhos, então jogava bastante. E quando eu fui crescendo, eu sempre fui fã de esporte no geral. Então, futebol, Olimpíada, o que fosse que tivesse acontecendo de esporte, vôlei, basquete, eu sempre ia consumindo. Então, eu sempre também fui tendo esse gostinho pela competição. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive o contato com jogos online pela primeira vez, eu sempre vi o offline. E com jogos online eu vi que também existia esse mundo de competição. E nesse grande barato eu queria, naquele momento, viver daquilo agora. Só que aí, ruim, como muita criança no futebol acaba se frustrando e etc. Me frustrei também porque eu tentei competir profissionalmente, etc. Mas sem muito sucesso, então eu parti para a parte, talvez tenha puxado de minha mãe, que é a veia empreendedora. Por mais que ela fosse uma doméstica, dentro de casa, ela sempre me ensinou a conseguir dinheiro de outras maneiras, mas maneiras que, por mais que fossem limitantes, mas que dava retorno. Então, foi sempre dessa forma como você acabou de falar, com pouco, buscando realizar minhas coisas. E agora, início de 2020, foi quando me ocorreu essa ideia, até saindo de um projeto onde eu conheci o Johnny Zu. Conheceu não, a gente se aproximou mais, né? Que a gente já trabalhou... Exato. Então, foi ali que eu entendi que o nosso mercado local, tinha uma necessidade e eu podia suprir essa necessidade com o projeto que eu criei, que é o GGNE, é um portal de notícia, onde eu pudesse dar mais visibilidade para aquelas equipes que estão na mesma luta que eu. Então, é meio que eu pegar deles a visibilidade e retornar para eles mesmo, que é toda a comunidade de esportes está inserida lá. Então, é meio que um ecossistema que se retroalimenta. Não somente os times, mas também as pessoas como managers, jogadores, sim, exatamente. Né? Individualmente, né, Negão? Vocês conseguem avaliar qual que foi a mudança da vida de vocês com o advento do universo gamer, dando possibilidades? O que é que eu estou te falando? Com olhar a luz no fundo do túnel? Porque a gente vê uma BDS chegar hoje de uma maneira assim como foi a única empresa que teve essa visão de olhar e se investir tanto quanto a BNDES está investindo, né? Vocês conseguem enxergar uma luz no fim do túnel? Vocês conseguem entender o quanto mudou isso na vida de vocês? Como está mudando? É um processo irreversível? Eu queria que você falasse um pouco disso. No meu caso, eu vou até roubar um pouco a fala de Johnny aí, porque o meu caso é um pouco diferente do dele, ele vai falar o dele rapidinho. Empreendedor. Sim. Entendeu? No caso, uma hora dessa você vai contratar Johnny. Tomara. Bota fé. A mim também pode contratar, viu? Eu escrevo pro GGNE, tá aqui dito. Eu adoro empreendedor, viu, galera? Amo empreendedor, mas a minha agora é prestar serviço. Valeu, BDS! É que, na verdade, um pouquinho antes de chegar no naipe de criar um negócio e começar a empreender, eu tinha que sustentar minha família, porque eu já tinha minha esposa, meu filho nasceu logo em seguida depois, e com CLT ainda eu buscava me manter com os jogos. No finalzinho de 2019 foi onde eu já imaginava que eu não conseguiria viver só dos games. Então estava meio que me frustrando. Então acabei me conectando com pessoas e com projeto, e que na decorrência disso surge a BDS, e foi literalmente a partir disso, onde, encaixando talvez o que você falou, de ter enxergado uma luz no fim do túnel, eu já tinha trilhado dentro dos games e esportes muitas coisas, por muitas funções, até empreendendo também, mas tudo sem sucesso. E com a BDS e na cidade onde eu resido, facilitou 300% de eu conseguir tudo que hoje... Acho que abreviou um pouco mais o sonho, né?
Sim, com certeza. Demais. Com certeza. Então, assim, voltando a falar do processo de autoconhecimento, como é que vocês se entendem nesse universo gamer? Como é que vocês se reconheceram? Porque quando me apresentaram, tinham 37 profissões, 12 dias depois tem 52. Eu estou com medo daqui mais uma semana ter 155. Então, assim, eu falei, rapaz, e já me encaixaram. Então, quero entender como é esse universo de autoconhecimento de vocês. Eu vou pedir para Rafa, nosso diretor, soltar um vídeo aí de Jonizu no programa de lifestyle da BDS. Ele vai estar falando um pouco sobre esse processo de autoconhecimento. Solta o vídeo aí, Rafa, por favor. E aí eu comecei, né, a trabalhar sobre isso. Desde moleque a galera vinha dizendo, não, pô, você devia fazer alguma coisa com games e tal. Pô, por que você não faz uma parada envolvendo tecnologia? Eu falei, beleza, eu gosto. Fui tentar fazer ciência da computação. Não consegui ter um rendimento muito bom. Eu estudava normalmente, mas eu não tinha um rendimento que era o que a galera geralmente tinha. E eu fiquei muito frustrado com isso, tá ligado? Eu fui pra publicidade. E aí, de publicidade, eu já quis enveredar nessa área mais de jornalismo de games, tá ligado? E aí eu sempre fiquei, porra, sabendo um pouco mais sobre as empresas e tudo mais. Pois é, agora o vídeo é curtinho demais para dar a entender o que a gente precisa. Eu quero ouvir sua voz, Johnny. Como foi esse processo? Na sequência, Ed Claro Wilson, meu conhecido Ed Bahia, do GGNE, vai dar ideia. Cara, como você perguntou, traz o impacto pra gente. Traz. Isso, e o conhecimento. Traz. Como você se encaixa, começa a se conhecer mais dentro do multiverso gamer. Primeiro, o sentimento. Pra mim, no meu caso, eu era uma pessoa em que eu não tinha objetivo. Eu não tinha uma meta. Isso é muito interessante. Então, assim, e eu não sou diferente. Muitas crianças aí, muitos adolescentes e até muitos adultos também, não têm um objetivo. O mundo está muito estranho para esse negócio, né? As pessoas chegam sem saber o que querem, tardiamente, às vezes. Falar que nem pessoas cringe, né? Falar assim, né? Com o advento da internet. Isso. Então, tá tudo muito rápido. Então, você não sabe de onde é que você consegue pegar tanta informação. Então, você acaba se perdendo. E eu fui essa criança que cresceu com isso. Então, foi muita coisa muito rápida. Assim, eu acabei não tendo um objetivo. E eu falei, pô, o que eu sou bom? O que eu parei? Eu parei para poder pensar em minha vida, assim. Eu trabalhava numa empresa de roupas, né? Na verdade, uma loja de departamento. Loja de departamento, melhor dizendo. Obrigado, Ed. E aí eu trabalhava numa loja de departamento e eu parei para poder pensar. Eu falei, velho, o que eu sou bom na minha vida? O que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? E quero unir as duas coisas. Eu não sei. Entre camisas, calças, sapatos, cuecas e meia, eis que uma elucubração. Exatamente. Então, essa elucubração entrou pra mim no momento certo, sabe? Então, a BDS chegou e disse assim, Johnny, quer ser nosso apresentador? Eu falei, eu? Apresentador? Como é que funciona isso? Aí, eu parei pra poder ver a minha trajetória. Tem uma ponta? Tem que ter, né? Aí você falou assim, ainda vou ganhar dinheiro. Tem que ter, tinha que ter. Claro, porque senão... mas eu falo na brincadeira assim, ainda vou ganhar dinheiro. Claro. Fazer Então, o que eu quero. eu não pensei no dinheiro inicialmente. Eu sei disso. Eu falei, velho, eu trabalho de graça, sabe? Porque assim, eu queria acreditar naquilo, no projeto, sabe? Eu falei, velho, eu trabalho de graça, vamos lá, vamos nessa. E aí eu larguei, né, a loja de departamento e falei, pô, eu vou acreditar nisso daqui, vamos nessa. Eu olhei pra minha trajetória, na época eu não fazia terapia, né, um processo psicológico e tudo mais, porque é extremamente importante pra todo mundo, porque autoconhecimento é uma coisa fundamental e isso cria objetivo, cria metas. Já vou pular pra lá, já vou falar da vida de você daqui a pouco. Exatamente, então assim, o impacto na minha vida foi imenso, então eu consegui ter visão, como você falou, a luz do fim do túnel, né? E eu falei, pô, eu agora tenho um objetivo, eu sei o que é que eu sou bom em fazer, eu sei o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso criar, o que é que eu posso estudar, né? Porque assim, você viver a vida toda, estudei porque eu tive que ir pra escola, eu fui pra faculdade porque eu tive que fazer faculdade. Eu sou formado em publicidade. Mas, e aí? Eu entrei numa agência de publicidade? Não. Eu fui trabalhar na loja de departamento. Cara, Ed, você é mais diferente. Você é diferente por enquanto ele está num sonho pessoal, você pode possibilitar o sonho de um bocado de gente. Sim, né? É por aí. Então sua responsabilidade, meu querido amigo preto da favela, como mesmo você se diz com orgulho, eu acho que tem que ter orgulho sim Grandão de falar isso, jeitão. Com certeza. Porque você está ali pensando no coletivo. Fala um pouco como se a responsabilidade pesa, né? E nessa... Como é isso? Como é que você sente essa responsabilidade e até como isso, tantas pessoas que você suporta podem mudar a sua vida, né? Porque deve bater na sua porta. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, você... Sim. Eu tive que, de fato, deixar de lado
inúmeras barreiras, e barreiras até mesmo de não querer participar de entrevistas ou coisas do tipo que em algum momento eu me auto-sabotei, eu fui um cara muito assim, justamente pela minha realidade. Então, culturalmente, eu não tive esse tipo de convívio antes. Eu tive que assumir justamente pelo fato de que eu enxergava na comunidade onde eu morava aqueles meninos com talvez um objetivo semelhante a de muitos outros amigos meus, que acabou vindo a óbito pelo fato de se envolver com coisa errada ou coisas do tipo. A cada 23 minutos um negro assassinado no país, meu querido. Sim, viu? Sim. E partindo disso também, desse princípio, eu entendi que eles não tinham referência. Eu tive que buscar referências fora. Cara, eu chamei vocês nesse papo aqui porque essa mudança de vida pessoal de vocês é muito interessante que quem está vendo a gente entenda, sabe? Porque Johnny, cada um tem um problema que teve que lidar. Johnny, o fato da obesidade, Johnny, o fato do bullying, Johnny, então da mudança corporal da cabeça de mente. Ed, a gente está falando de um cara da favela que tem elite, viu? Elite não quer dizer que é de rico, não. Tem elite, sim. Então, qualquer lugar tem elite. Qualquer lugar tem pessoas boas e pessoas que pensam bem, que querem o melhor. Isso se torna uma elite de um determinado local. E que são exemplos pra gente, como totalmente, Ed é pra mim totalmente, também. Sabe? Então, assim, é isso assim que eu passo a parte mais importante, sabe? Dessa mudança, do que pessoalmente, assim, eu tenho que mudar meu corpo, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que mudar essa visão da favela, que não pode ter acesso. É isso que eu acho que é muito importante que vocês prestem atenção. Esse é o motivo disso aqui. Porque não basta só o impacto, você tem que saber o que é que vai mudar para que isso tenha uma onda. Estou errado, estou certo? Não, você está extremamente certo. Eu estou aqui falando, mas aqui... Não, é por aí mesmo, é por aí. Desculpa roubar essa palavra. É só para resumir que eu tive que deixar de lado todas as minhas limitações, entendendo que essa meninada, essa gurizada, elas precisavam de referências e ainda que não fosse eu, mas que eu contribuísse para que em algum momento alguém fosse referência melhor para elas. Alguém que tivesse até mais recursos e dissesse assim, pô, direciona aqui, né? Exato. Então é bem por aí. É o exemplo que você me dá todos os dias, que eu falo, a gente fica conversando demais, mas não somente ele, mas como toda a BDS. Você falou, pô, o Johnny, ele é uma coisa muito pessoal. Sim, é uma coisa muito pessoal. Mas que são dois exemplos maravilhosos. Claro. Porque deve ter outro tipo de exemplo que a gente deve abordar um dia, mas são cases legais. Com certeza, mas... Porque você passa processos pessoais seus e ele passa um processo pessoal e coletivo. Sim, então... e é justamente aí onde o pessoal ele se torna coletivo a partir do momento em que eu profissionalizo. Exato. Então, a BDS me abre uma oportunidade em que eu tô aqui, eu não tinha nenhum tipo de objetivo, eu não sabia para onde eu ia, eu estava vivendo minha vida de uma maneira completamente solta. Você parte do pessoal pro coletivo, ele do coletivo pro coletivo. Exatamente. Então, o dele é muito maior enquanto ele me ensina essa forma de enxergar o mundo. E eu paro e disse, poxa, quantos Dionizu não existem aí? Quantos Ed não existem aí? Em que eu, né, passando por esse processo de mudança, não posso influenciar outras pessoas. Eu acho que essa é a definição da palavra influência, né? Sim, influência. Sim. Então, assim, eu fico olhando... A boa definição, né? Quando você olha a história de Ed, você para assim e fala, se escrever um livro, o cara é um monstro, sabe? Tipo assim, é um cara que você tem que respeitar. Sim, com certeza, absolutamente. Claro. E assim, nessa pegada, eu parei pra poder ver, eu falei, poxa, se ele me ensina dessa forma, por que eu não posso fazer também? Se eu peguei o meu, eu posso encontrar outras pessoas que também não conseguem olhar de uma maneira maior e dizer, existe outro caminho, sabe? Então, o impacto é muito grande com a BDS, muito grande, porque ela trabalha com isso, ela trabalha com pessoas. Então, assim, esse sonho é cada vez maior e a gente está aqui para poder fomentar isso ainda mais. Maravilha. Rapaziada, batendo um papo sobre impacto social, a importância que o universo game que está se formando na Bahia tem para 2 jovens e pode ter para milhares de jovens. Mas agora é o seguinte, agora eu vou separar um pouquinho vocês dois, porque eu preciso entender o que é que basicamente um publicitário que é streamer, sim. Né, que é apresentador, e como é que você se reconheceu nesse universo que eu falei de tantas profissões. Aliás, o que é streamer? Porque a gente está no bridge zone, tem que fazer a ponte, né? Então todo mundo tem que saber o que são as coisas. Espere que a gente sempre seja um pouquinho didático, viu? Quando você é muito didático, é com os caras que estão adiantadão. Eu vou ser didático aqui. Explica um pouquinho para todo mundo que essa história de streamer, apresentador e como é ser
Pra você que tá em casa. Isso. Aula 1. Streamer. O que é? Streamer nada mais é do que você executar a live. Um apresentador de live. Exatamente. Então, stream, a palavra stream é a live. O brasileiro que diz, vai fazer uma live, e tal, ó, tô em live tal horário e tal. Então, assim, eu vou fazer um stream. Exatamente. Beleza. O nome original, né, o nome se chama stream. Vivendo e aprendendo, viu, rapaziada? Coroa aqui e aprende nesse universo. E aí o pessoal acabou, né, trazendo aquilo como se... transformou em um verbo, né? Então, streamar, streamer é a pessoa que executa a stream, e streamar é a ação. Então, streamar nada mais é do que quando você abre uma live no Instagram. Se você vai abrir uma live no Instagram, você está streamando. Ele está streamando, ele está em live. E at live significa que você está streamando e vice-versa. Na verdade, o ato de fazer live. É isso, é stream. Maravilha, maravilha. Ed, Eu. bora. Como é que funciona a GGNE? E como é que você se descobriu, como é que você se encaixa nisso aí? Como é que funciona ela? Explique aqui um pouco pra gente. Rapaziada, você tá afim de porque eu acho que quanto mais GGNEs abrirem nos bairros, nas favelas e nos guetos, mais oportunidades serão dadas. Afinal, a gente tá falando sobre impacto social e a função do gamer em tirar as pessoas e dar oportunidade às pessoas, né? Como me conte um pouco o que é a GGNE e para quem tá ouvindo aí, como é que funciona? Pela comunidade, da comunidade pela comunidade. Então, eu que faço parte da comunidade de esportes e gamers da Bahia, como até mencionei mais cedo, eu identifiquei que existia uma lacuna e a gente precisava preencher essa lacuna, e foi partindo daí que surgiu o GGNE, e também com esse objetivo de não só fazer um elemento só de, sei lá, business e resolver um problema de uma comunidade, mas com o intuito principal de que outras pessoas conseguissem ter o êxito que eu tive, é o que eu costumo dizer que eu já tenho sucesso, que é hoje conseguir sobreviver disso, ou ajudar a minha família a viver disso, na verdade, e fazer praticamente tudo só com games e esportes. Então, esse foi o principal objetivo, e que, como eu mencionei também, que outras pessoas de comunidade, de periferia, assim como eu, não que se inspire ou se espelhe em mim, mas é que tenha como exemplo de que é possível, total. Tanto que a BDS, ela nasce e surge para isso também. Ela nasce para potencializar aqueles talentos que já existem. Então, não é que ela vai te transformar um talento. São talentos que você já tem e que a gente vai só potencializar isso, vai te profissionalizar mais. Como é isso socialmente, no jovem lá? Como é que você vê no dia a dia, no jovem da periferia, do ponto de vista social, o que está acontecendo? Você vê a mudança ali, dentro do seu, lógico, da sua célula, que você vê da sua bolha, porque é uma bolha, querendo ou não, né? Como acaba que eu tenho algumas atividades que eu não consigo de fato acompanhar o dia a dia, mas eu consigo acompanhar de forma, sei lá, esporádica, mensalmente ou trimestralmente, algumas evoluções que chega de feedback. Aparecem jovens em sua porta? Sim. Tem um menino da comunidade mesmo que eu estava conversando recentemente, e que ele estava me falando sobre o aspecto que a mãe dele pegava muito no pé dele, e que uma coisa ou outra que eu fui falando, e depois ele me mandou uma mensagem na DM, eu fui respondendo ele. Ele disse que agora tá super mais de boa, pelo fato de que o que eu aprendi na BDS, de como passar um pouco desse meio termo, que ao invés da criança ficar o dia inteiro jogando, ele deu uma compensada em outras coisas. E aí eu fui trocando essa ideia com ele, e ele passar esse feedback de que essa mudança dentro de casa já tem acontecido, porque eu acredito que é o primeiro passo, pelo fato de que eu sofri muito isso. O tempo inteiro que eu estivesse fazendo qualquer coisa, minha esposa ou minha mãe lá no passado sempre achava que eu estava jogando em si. E às vezes não, às vezes a gente está treinando ou trabalhando de fato em alguma outra coisa, mesmo que seja em frente do computador, na tela do celular. E falando isso para ele, ele conseguiu discernir melhor e poupar o tempo de procrastinação, e quando ele de fato pegar o celular para treinar, hoje a mãe dele respeita mais.
Entendeu? Já se tem o entendimento de ambas as partes, Exatamente. né? Tanto do comportamento da pessoa que está jogando, como Perfeito. dos pais. Exato. E você... Eu tô procurando isso com minha filha, viu? Não achei não, Sim. não achei não, já tomei o celular hoje, porque esqueci a mochila em casa, eu fui, tomei o celular, já fui chamada a atenção pela minha própria mãe para eu devolvo daqui a 48 horas. E você consegue ver Tô errado, Johnny? eu... Tá muito tempo o castigo que eu tô dando nela? Acho que tá um pouquinho. Tá, vou um diminuir. pouquinho. Sim, só se deu bem, Johnny aqui, 24 horas. Pronto. Show, aí tá tranquilo. Eu acho que, e assim, você consegue ver com o exemplo de Ed, que o julgamento que existe, né, pelo mercado gamer é muito grande. Então ainda existe uma certa limitação, né, uma certa resistência para poder entender que isso gera renda, que isso pode ser uma coisa bacana. Exato. Então é uma coisa mínima que Ed fez. Foi ele chegar e dizer assim, ó, o caminho é esse. Você consegue ir por aqui. Respira, vai lá e tenta fazer por aqui. Tenta fazer dessa forma e vê se dá certo. Então ele foi lá e conseguiu. E é o mínimo que talvez eu e você não tivesse lá E atrás. você tá entendendo? A gente não teve. Eu, É o particularmente, mínimo, não tive. Eu não o tive básico que hoje eu aprendi de fato com a BDS. Sim, nós aprendemos, né? Exato. Nós aprendemos. Então, assim, a BDS, ela tá aqui pra poder não somente ensinar, mas você também ensina muito pra gente, você tá ligado? Mas, nada. assim, ter esse feeling de compreensão, de empatia, se ligou? Sabe que era mudando, transformando isso num bate-papo, eu acho que o investidor da BDS, ele tem uma noção muito grande de o quanto ele tem que se envolver com o mercado e se permitir ao mercado. Sim. Com Ele certeza. sabe que é um mercado que, por mais que a experiência que ele traga de outros empreendimentos de sucesso, Sim. eu penso que ele tá fazendo uma entrega um pouco ousada, um pouco arriscada, mas naquela coisa do risco controlado, sabendo que tem que se entregar, que é um mercado que é novo para todo mundo, principalmente para um investidor que não convive naquele ambiente há muito tempo dos jovens. Rapaziada, olha que matéria legal foi veiculada na TV e nosso querido amigo Ed fala um pouco dele e da BDS. Solta aí. É porque hoje eu vou mostrar pra vocês uma academia gamer. A cadeira já está pronta, o computador ligado, joguinhos começam, mas na verdade são muito mais que isso. É uma indústria bilionária. Edvanilson, no mundo gamer, é o Ed Bahia. Minha esposa, minha mãe e meus pais sempre me parabenizam pelo fato justamente disso. É um mundo desconhecido para eles, é um mundo novo. Fala, meus pezinhos de alface, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Felipe Barreto, eu sou o Johnny Zu, tenho 29 anos, sou streamer, apresentador, host, gamer em todas as horas, um amante da cultura pop. O Centro de Convenções aposta na parceria para colocar nossa cidade como referência no mundo dos videogames. Que legal, né? Quando a televisão aberta e um programa popular, né, encara o universo gamer e suaviza a relação, né? Abre, mostra para pessoas que estão acostumadas, de certo modo, a verem reportagens populares, né, que tratam daquele dia a dia não muito fácil das famílias, né? Que bom, né, Ed? Foi legal fazer o vídeo? Você sentiu o artista, deu autógrafo? Cara, a parte mais importante, eu gostei, mas a parte mais importante foi que eles entenderam a necessidade, de fato, que é se comunicar com essa população que eu vim de lá. Com a população que não tem grandes recursos e que é uma população carente de atenção, de necessidades, enfim. Então, a linguagem foi bem essa, e eu fiquei muito feliz pelo fato do retorno que teve também, quando as pessoas me procuraram, foi sobre comentar exatamente esse equilíbrio de você ser periférico, de um bairro periférico, sem grandes perspectivas, e conseguir chegar num nível ou patamar profissional, onde eu, graças a Deus, estou hoje. Então, acabou que, além de eu buscar ajudar eles, me ajudou porque eu fiz essa reflexão de o quanto que eu devo estar cada vez mais falando para as pessoas, me comunicando melhor com as pessoas. É um reflexo do que a BDS lhe ajudou? Em que a BDS lhe ajudou? Pergunta para os dois, hein? Sim, principalmente nisso, de eu enxergar que em mim, como você acabou de dizer, um case, eu sou um modelo, de que outras pessoas precisam ver que eu sou esse modelo, para que ela diga, eu também posso fazer. Porra, é ele ali, ó. É um cara simples. Sabe o que eu acho massa? Vocês quebram paradigmas. No momento onde o paradigma tem que ser quebrado de cor, de gênero, do que for,
né? Ed é um preto da periferia que está querendo sair da periferia. Não, ele quer que a periferia cresça e que ali Exato. dentro as pessoas se desenvolvam. Abrir De oportunidade. novo, eu falei disso, elite, é isso que eu estou falando. Johnny Zu é um menino que está fazendo o processo, está emagrecendo, se sentiu obeso. Sim. E quantos meninos não tem como Ed? Quantos meninos não tem como Johnny? Que se sentem tolhidos, se sentem não inclusos socialmente. Esse é o papel da BDS. Exatamente. Esse é o que enxerga a BDS. Ele- Esse é que é o papel da BDS. De o incluir, de buscar as pessoas e ajudar e suportar essas pessoas. Sim, e de fazer elas acreditarem que elas são capazes de fazer alguma coisa, de fazer a diferença por outras pessoas, sabe? E de não incentivar somente essa questão do singular. Ah, a BDS vai abrir espaço pra mim. Não, eu tô indo pra BDS para que eu possa me profissionalizar, para que eu possa encontrar um caminho e que eu possa incentivar outras pessoas e que esse sentimento perdure. Então, a BDS tem muito disso também. Então, Vocês acham que tem um público-alvo da BDS? O que é esse público da BDS-alvo? O público-alvo da BDS é pegar aquela pessoa que quer fazer acontecer e não tem as Que não ferramentas sabe ideais como. na mão. Eu acredito que seja essa o público ideal da BDS. Porque vai ter de ponta a ponta, do menino de 4 anos de idade, 5 anos de idade que já tem algum tipo de habilidade, ou do senhorzinho que acompanha os jogos eletrônicos, ou os games, ou algo dessa vertente de tecnologia e quer se integrar mais, mas também não sabe alguns caminhos. E é onde a BDS já fez esse mapeamento com estudo, com pesquisa, com próprios cases dentro de casa. Então ele pega o que aconteceu na minha vida, no do Johnny, nas dos idols, streamers, e mapeando isso, chega para essa outra pessoa já dizendo, esse aqui é o caminho que a gente acredita que você deva fazer. Então eu acredito que o público-alvo de fato é essa, porque é a missão, é o propósito transformador massivo da BDS. Profissionalizar e democratizar os games e esportes. Cara, o que é muito engraçado, eu vou trazer uma brincadeira aqui do Antes de Cristo, Depois de Cristo, uma CDC, e quero saber de vocês. AEDE, antes de Ed, depois de Ed, e AJDJ, antes do Johnny, depois do Johnny. Eu quero saber quem eram vocês e quem são vocês. São as mesmas pessoas? Com Depois do certeza não. BDS? Vai lá, Johnny, vai lá, não, Johnny. de jeito nenhum, não somos a mesma pessoa, não. A transição é muito intensa. É muito intensa. Então, fazendo até uma referência à cultura pop nos filmes, né? Do Blade Runner, por exemplo. Você tinha filmes muito antigos e tal, tinha muitos de época, e do nada você tem um Blade Runner, aquele que é futurista, que fala sobre tecnologia, sobre futuro, quebra de paradigmas e muito mais, vários discursos. E aí você para poder ver qual é a diferença entre aqueles filmes que eram apresentados e os que estão sendo apresentados agora. E aí você vê a mudança. Então, não somos a mesma pessoa, e eu fico muito feliz em ter me tornado a pessoa que eu estou me tornando, que eu ainda não me tornei, né? Que, na verdade, eu acho que a gente não se torna. A gente vai fazendo o caminho, né? Até chegar a um certo ponto. Mas a mudança é muito grande. Então, a C foi ali, foi massa, foi uma construção, foi um caminho trilhado para dizer, ó... Ou seja, a CDC antes da construção, depois da construção. Exatamente. Depois, ó, se liga, isso aí vai ser tudo para lá na frente, pro DJ resolver. Que Então, massa, que massa. Meu amigo Ed, por favor. É por aí, só que eu costumo dizer aquilo que eu acabei de afirmar, que eu era um jovem sonhador, mas apenas um sonhador. E com a BDS eu entendo que eu sou aquele mesmo jovem, um pouco mais maduro de fato, só que agora realizador. Então eu migrei eu pulei de fase aí junto com a BDS, e o que, complementando o que o Johnny falou, que a gente nunca se torna de fato o que a gente acredita que é hoje, então, ou que a gente acha que vai ser. A gente está sempre evoluindo e era Aprendendo, um né, level up, né, pai? Então, sempre eterno... passando de fase, e nessas novas fases são maravilhosas, principalmente No universo game, passar de fase é uma coisa boa. É por aí. Eu tenho uma frase que eu brinco muito, né, nas lives e tudo mais, que a vida é uma eterna gameplay. Então você tá ali brincando, é um eterno videogame onde você tem que gerenciar tudo. Exatamente. E tudo é um grande jogo. A vida é um grande jogo. Sem dúvida. E aí Exatamente. existem fases boas, existem fases ruins, existem fases que você não consegue passar, existem fases que você precisa de ajuda para passar.
Então, é uma eterna gameplay. Não tenha dúvida. No meu caso, essa ajuda chegou, que foi a A minha BDS, também, tá que é ligado? por aí. Maravilha. E Eu quero... dito Por isso, favor. desculpa, Nada. mas é só para complementar mesmo que depois de eu passar essa fase e começar a transitar de sonhador apenas para um sonhador realizador, Sim. ajudando de fato outras pessoas. Então, tem pessoas que hoje vivem de games e esportes, graças primeiro ao esforço dela, mas de eu ter feito essa ponte também, Claro. e conectar com projetos, e o principal deles, a BDS. Então, a BDS hoje tem colaboradores que acabou eu tendo feito essa ponte aí. Então, basicamente, Conexão. Maravilha. Agora eu vou dar um de programa de fofoca de 2 horas da tarde, que tem aqueles quadros assim, perfume, livro, né? E vou fazer uma brincadeira com eles dois aqui. Esses dois estão sentados e o novo Ed e o novo Johnny saem, como se fossem espectros, e olham e veem o antigo Ed e o antigo John. Aliás, vem Felipe e vem Ed Vanilson. 3 palavras para cada um. O que é que eles têm que fazer para se dar bem no universo game? Essa é boa, né? Bem de fofoca da tarde, né? Não pode foco, fé e força. Não. Foco, fé e força, não me venha com essa conversa, não. É um pouco do meu lema, tá? Mas beleza, deixa eu pegar essa daí. Não, uma palavra, algo, brincadeiras à Sim, parte. sim. O que é que você olhar para um antigo Ed faz velho, acorde, pule, ande, vai, corre. Vai parecer coaching, mas não é. Resistência, persistência e sucesso não é aquilo que lhe disseram. Sucesso é o que você já é. Você só vai cada vez mais potencializar isso. Principalmente visto da minha realidade de antes, até o ponto que eu cheguei mesmo antes de BDS, eu já acreditava ser sucesso. Por mais de não ter uma faculdade, no máximo um ensino médio completo, mas eu atingi o meu sucesso que eu queria para minha vida, que era construir a minha família, ter minha esposa, meu filho. Eu acho que a sua palavra está em sua camiseta. Verdade. Verdade. Johnny, Existem 3 palavras dentro de uma, que é resiliência, que eu brinco muito na live também, que é fé, caldo de cana e um quibe de forno. Então, muito com bom. muita fé, a gente tem, eu diria pro Felipe, né, do passado, mano, resiliência. Você já teve, você vai continuar a ter, respira, vamos pra frente. A segunda... Um bom cabrito não berra. Exatamente. Eu diria pro Johnny também, para ele ter mais paciência e para ele autoconhecimento. Resiliência, paciência e autoconhecimento. Maravilha, Johnny Boy, obrigado, valeu, obrigado, Ed. Que bom que vocês estiveram aqui hoje agradeço. e passaram uma mensagem Nós que tão agradecemos. importante para essas milhares de pessoas que vão assistir aí nas nossas redes sociais, BDS. Esse foi mais um Bridge Zone. Muito obrigado por estarem aqui. Aguardem que vem muito mais por aí. Go Beyond.